Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Sociedade Chesterton Brasil e hoje eu quero conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso aqui, nosso novo lançamento, a Nova Jerusalém de G.K. Chesterton, que é o diário de viagem, não é propriamente diário, porque não tem entradas de diário, mas é o relato do Chesterton, suas percepções da viagem que ele fez à Terra Santa em 1919, certo? E aqui então nós temos, tá, o nosso autor, vamos dizer assim, eu já comentei com isso em outros momentos sobre a questão da importância de nós defendermos, ou pelo menos aqueles que são cristãos, nós aqui eu coloco os cristãos, certo? Defendermos a questão de sempre poder, mesmo que hajam autoridades não cristãs na jogada, como acontece hoje no atual Estado de Israel, ou então pode acontecer as coisas, né? Mas hoje tem a atual autoridade do Estado de Israel lá, naqueles locais sagrados. Sempre defender, né, o nosso direito de chegar até esses locais, né? Esses locais sempre serão importantes para os cristãos não podem fazer pouco caso da manutenção do marco que diz que esses lugares são onde aconteceram os eventos que os cristãos creem que são os eventos da sua salvação, desde a questão dos patriarcas no Antigo Testamento, os profetas, assim por diante, os relatos históricos do povo hebreu, né, que são relatados no Antigo Testamento, e sobretudo aquilo que vem relatado no Novo Testamento, em especial nos Evangelhos, né? Por quê? Porque o cristianismo, e eu acho isso importante, esse livro trata também disso, porque o cristianismo é uma religião que pretende, né, ter um fundamento histórico, ou seja, os cristãos não fundamentam a sua cosmovisão, a sua leitura de mundo, a sua fé em coisas que estão no campo do mítico. E aqui ninguém está colocando mítico ou mitológico como verdade de segunda categoria, tá? Ou seja, por que não? Porque assim, o mito, ele é proposto como uma forma de penetrar a verdade de algo, certo? Que nós não conseguiremos fazer através de outros recursos, certo? Então a gente usa o recurso da linguagem do mito, que entrega uma imagem a nós, né? O mito, na verdade, ele é o que permite que nós façamos uma leitura integrada da história, né? Ou seja, a história, de um olhar para o evento histórico em si, eu preciso de um arcabouço, eu preciso de uma cosmovisão, eu preciso de um imaginário para olhar aquele evento histórico e dizer, olha, o significado disto que eu vejo é isto ou aquilo. Ou seja, eu vendo, né, simplesmente um senhor num palanque de terno e gravata fazendo, né, um discurso com duas bandeiras de cada lado, tem um significado, ou pode não ter significado nenhum. Agora, se eu sei quem é o presidente dos Estados Unidos e eu vejo ele discursando, o significado é outro, né? Alguém que, por exemplo, nem sonha quem é o que é os Estados Unidos ou seu presidente, esse tipo de coisa, vai olhar para aquilo ali e não muito vai dizer, bom, é um homem falando, né? Agora, alguém que tem esse apanhado de saber o que é uma nação, que ela tem seu presidente, que ele é o presidente dela falando, os Estados Unidos com a sua importância para o quadro internacional, ou seja, geralmente aquilo que os Estados Unidos faz não tem, né, repercussão só para os americanos e tudo mais, já vai ter outro significado, tá? Então, o que o mito geralmente nos dá suporte para formar? É essa visão, essa cosmovisão, essa visão de mundo, para que eu olhe para a realidade, para que eu olhe para o presente ou para o passado, possa dizer, olha, o significado disso é isso ou aquilo, ou pode ser esta ou aquela coisa. Então, isso. Mas por que eu bato na questão do histórico? Porque assim é o cristianismo. Ponto. Assim é o cristianismo. Ou seja, o cristianismo ele vai dizer sobre si mesmo que os eventos que o fundamentam se deram num local com possibilidade de narrativa histórica. Ou seja, os evangelhos acontecem num tempo que é datável, acontece num local que é mapeável, acontece com sujeitos que nós sabemos que existiram também através de fontes que não são as fontes que estão no evangelho, né? Alguns brincavam, né? Mais sem função que o Pôncio Pilatos no creio. Não é sem função,
ter Pôncio Pilatos no creio nos dá um marco que transcende qualquer referência, né, somente ligada aos livros sagrados. Tá? Então, esse tipo de coisa. E, é claro, Chesterton, eu quero fazer essa viagem um dia também, se Deus quiser, vou fazer um dia. Chesterton, como um cristão, né, às portas da sua conversão ao catolicismo ainda, tá? Ele vai fazer a sua conversão mais ou menos, um pouco menos de 3 anos depois, em 1922, certo? Às portas da sua conversão, eu poderia dizer assim, ele vai a esses lugares e tudo mais. Então ele vai ter uma série de impressões. Vocês imaginam, vocês pensam, 1919, nós estamos com Chesterton, que já escreveu Hereges, que já escreveu Ortodoxia, que escreveu tantas das histórias do Padre Brown, que já é o Chesterton. Tá? É claro que esse Chesterton ainda vai ser mais Chesterton ainda. Né? E eu não sou só referindo que ele vai engordar mais. Mas o Chesterton ainda vai escrever O Homem Eterno. Chesterton ainda vai ter toda uma implicação. O Poço e os Charcos. O Chesterton vai completar todo um ciclo apologético e filosófico ainda nesses próximos 37 anos, ou 35 anos, ou nos próximos 16, mais ou menos de... Chesterton morre em 36, mais ou menos 16 ou 17 anos que ainda se seguem da vida dele serão muito significativos. Então, mas Chesterton nesse momento já é o Chesterton. E com tudo que ele vai a esses lugares. Então vocês ficam imaginando assim, né? Se Chesterton fez o que fez, olhando para aqueles locais tão correntes da sua Londres, ou do Reino Unido, e assim por diante, aonde não passou aquele que ele queria ser o Salvador, aonde não passou aquele que ele queria ser Deus no meio dos homens e tudo mais. Imagina o que vai sair da pena de Chesterton indo nos lugares aonde se dão os eventos centrais da sua vida. E claro, mesmo sem a conversão ao catolicismo, Chesterton já é um cristão muito comprometido nesse momento. Temos que lembrar que, por exemplo, nós podemos perfeitamente ter noção do nível de comprometimento do Chesterton com o cristianismo já no seu Ortodoxia, que é de 1908. E aqui nós estamos 11 anos depois de Ortodoxia. Então Chesterton já é um cristão completamente envolvido, certo? E que, na verdade, sendo muito franco, pessoal, Chesterton aqui já é um católico, tá? Ele não é formalmente, mas ele já é católico nesse momento, porque ele estava procrastinando, certo? A sua conversão ao catolicismo, em vista de querer que a sua querida Frances o acompanhasse nesse passo. Né? A Frances, ela é uma pessoa que eu vou dizer assim, ela era quase que a contraparte daquela mente brilhante do Chesterton. Porque assim, ó, pensem em uma coisa vocês, tá? Chesterton é quase, eu brinco assim, né? É quase como se nós tivéssemos... É quase como se Chesterton tivesse perdido uma parte da sua capacidade intelectiva por aí. E ela foi morar na cabeça de Francis, porque assim... Todas aquelas capacidades que as pessoas têm de se organizarem, de estruturarem a sua agenda, de terem um pouco de senso prático em relação às coisas, Chesterton quase que as delegou para a Frances. De maneira que muitas vezes ela, como tantas... Eu acho que muitos homens fazem isso, tá? Talvez não tão radicalmente como Chesterton, até porque pouquíssimos homens, se não nenhum no nosso tempo, vai tão radicalmente usar a cabeça para outras coisas, certo? Chesterton não é um cara que tá ligado, o Chesterton não está ligado em certos eventos ordinários do dia a dia de uma casa, porque ele tá lá pensando em como é que vai sair-se o time dele no próximo campeonato, ou o que ele vai fazer na próxima pescaria, ou simplesmente para aquilo que nós homens chamamos tão carinhosamente de caixinha do nada, onde nós entramos e não queremos ser tirados. Não, Chesterton não estava antenado nessas coisas porque ele estava antenado em escrever, às vezes, até 2 livros ao mesmo tempo. Enquanto ditava um, escrevia outro. Esse é o cabedal do Chesterton. E algumas vezes, de fato, a Frances tinha que chegar lá a Chesterton e dizer, olha, meu bem, temos que fazer a feira, né, a feira da semana. E aí? E aí ia lá, nosso querido gordo, e sapecava aí alguns
contos do Padre Brown, coisa que eu valha, ia lá, né, em quem sabia que ele sabia que se interessava e trazia o dinheiro da semana lá para fazer a sua feira da semana, tá? Então Chesterton era um cara que tinha essa verve e precisava às vezes sim, precisava muito da ajuda da Frances para ter um pouquinho os pés no chão, tá? E assim mesmo, eu acho que às vezes a gente está num tempo, em todos os tempos, onde as pessoas pedem do homem mais do que o que ele pode dar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós já tivemos períodos na história onde, inclusive, a imoralidade, mesmo a desonestidade, em alguns casos graves de alguns artistas e gênios, foi tolerada em vista da grandeza da arte que ele trazia. Isso para mim é equivocado, né? Todo homem, por mais genial que ele seja, tem que se comportar como um homem honesto. Tirando esse tipo de excesso, para mim não me parece tão mal que a gente tolere muito bem, né? Às vezes limites de gente que só faz coisas que nos maravilham justamente porque estão um pouco desconectadas da ordinariedade da vida. Essas pessoas olham para o mundo com um olhar novo, enxergam quase que um arrebol constante ou uma luz de aurora permanente diante de si, é porque eles estão sempre inspirados por esse horizonte que vocês e eu, seja pela nossa limitação natural, seja pela nossa mediocridade, seja pela nossa maldade, certo? Nós não conseguimos enxergar esse horizonte, né? E eles trazem o que eles veem nessa terra do crepúsculo para nós e transformam isso em música, em literatura, em grandes edifícios científicos, às vezes, né? E assim por diante. Então, assim, eu acho que nenhuma pessoa, né, de bem ficaria realmente irritado porque um cara desses às vezes perde o horário, porque um cara desses às vezes esquece um boleto por pagar, ou coisa do tipo. Maravilhoso se não esquecesse, se além de fazer tudo isso também conseguisse se organizar um pouco melhor. Mas eu acho que essas pessoas têm um bom motivo, né, para às vezes se perderem um pouquinho, né, no mundo da lua, tá? Porque quando elas, né, flutuam, elas nos puxam também um pouquinho acima do chão, tá? E essa visão incrível de Chesterton, que é esse homem que andava sempre um pouquinho acima da superfície, que ele nos traz esse livro. Então, recomendo vivamente, é a nossa campanha de lançamento agora, tá? Então não deixe de conhecer, não deixe, né, de participar, de ter em mãos, principalmente para você que não fala uma língua estrangeira, tá? Para ter essa tradução primorosa desse grande relato de Chesterton. E mesmo se você fale, nada melhor do que ter uma boa tradução para cotejar com o original e você aprimorar aí seu conhecimento também da língua inglesa na verve de um dos maiores mestres, né, da língua de Shakespeare. Eu vou ler brevemente aqui, coisa de uma página ou duas laudas aqui, certo? Do segundo capítulo, né, do livro, que é A Vida do Deserto. Isso é bacana porque Chesterton nos carrega com muita facilidade para a imaginação de contextos que vão para além daquilo que nós chamaríamos de meramente nos falar de ideias, tá? Então, o que é uma complicação muito séria que nós temos hoje em dia. Às vezes eu penso que algumas pessoas têm um problema sério com a leitura de literatura, porque nós estamos com a imaginação cada vez mais atrofiada. Desde muito novinhos, os nossos pais, né, muitas vezes, com muitas justificativas para isso, não puderam, ou quase também, sei lá, não entenderam a importância de não nos deixar ouvindo e vendo histórias através da televisão. E aí que eu não vou fazer nenhuma diatribe disso, que os desenhos de hoje em dia não sei o quê, que o desenho lá da porquinha falante, ela é mal educada, que o desenho não sei do que, isso aqui. Não. Mas simplesmente porque ao nos deixar, por mais honesto, por mais bacana e produtivo, ao nos deixar o tempo todo, não quer dizer que em algum momento não possa, mas o tempo todo recebendo narrativas através dos audiovisuais, isso causa o mesmo tipo de atrofia na mente que causa a atrofia no corpo, a pessoa ter todas as suas facilidades à mão, sem precisar exercer a bendita mobilidade que nós temos capacidade para ir até a cozinha pegar o que precisa, para ir até a televisão trocar o canal, para fazer, né, um rápido passeio até a mercearia do bairro. Não, ao invés disso eu fico lá, já agora com o celular, e eu vou entrar no aplicativo
eu vou mandar o meu pedido para a mercearia e aí dali a algum tempo vai bater algum entregador na minha casa e meu único trabalho vai ser me levantar para abrir a porta, pagar ele, certo? Hoje em dia eu não tenho nem mais o trabalho de mexer nos botões, eu só aproximo, tá tudo pago e assim vai, tá? Então, esse tipo de coisa. Naturalmente, alguém assim vai se ver, né, com sua mobilidade limitada, qualquer sobe e desce de escada já vai se ver, né, arfando e assim por diante. Isso é semelhante ao que acontece com a nossa imaginação, tá? Então, até eu diria assim, para alguém que quer dar uma melhorada nesse aspecto da vida, quem sabe o jeito seja marcar pequenos períodos ou períodos não tão pequenos, para ficar meio longe de telas, pelo menos como instrumento de narrativa, e realmente transformar a leitura de histórias. Não estou falando aqui para ler filosofia, nem para ler só os grandes clássicos, mas realmente pegar o livro que é palatável para você e tirar dele o seu entretenimento. Né? Se acostumar a ler, ter diante dos olhos, né, as letrinhas pretas e brancas aqui, né, preto no branco, tá? E fazer o exercício de tentar imaginar as coisas na sua cabeça, certo? A via do deserto, não é nem a via do deserto, vida do deserto, é a via do deserto, caminho do deserto. É possível afirmar que o Egito, pelo menos no que diz respeito à sua cultura, apresenta uma classe baixa egípcia, uma classe média francesa e uma classe dirigente inglesa. Maravilhoso. Gente, só isso aqui, ó, deu. Aqui eu poderia acabar o vídeo. Tá tudo certo. Até a próxima. Tchau, tchau. E quem entendeu o nível da verve do Chesterton já iria correndo agora se informar da campanha. Mas olha que bacana isso. Uma classe baixa egípcia, uma classe média francesa, a classe dirigente inglesa. Para quem não sabe, o Egito foi colônia e protetorado da Grã-Bretanha durante bastante tempo. De todo modo, é verdade que as civilizações foram estratificadas segundo essa disposição ou sobrepostas nessa ordem. E é essa a primeira impressão. E é engraçado, né? Agora eu fiquei me perguntando se o Chesterton está aqui querendo reproduzir aquilo que nós chamamos, certo, de tripartição indo-europeia da sociedade. O que seria isso? Haveria uma categoria de pessoas sagradas que se dedicariam ao mundo da religião, né, em algum grau também ao mundo da cultura. Haveria a classe dirigente propriamente, que seria os nobres, que se dedicariam tanto ao governo como à guerra, e havia a categoria dos trabalhadores, que seriam aqueles que, vamos chamar assim, botam a mão na massa, trabalhariam a terra, fariam o trabalho mais braçal, e assim por diante. E parece que encaixa um pouco, né? Classe baixa egípcia, a classe média, que não deixa também de ser uma classe burocrática também, francesa, mas também ligada à cultura e tudo mais. Vale lembrar que o Egito, nesse período, ele ainda está vivendo aquele momento em que a França é a referência de refinamento, educação e bons modos do mundo, certo? Então, e claro, os ingleses levando à frente com o comércio e também com a sua marinha, sobretudo a sua marinha, o seu domínio sobre um quarto do globo. E essa primeira impressão que nos causam a escuridão dos bazares cheios de gente, a fila dos cafés iluminados e o brilho dos grandes hotéis. Mas em todos esses três casos está contida uma verdade muito mais profunda, especialmente no que diz respeito à influência francesa. Eis aqui, de fato, um dos primeiros exemplos daquilo que entendo por divisões do Ocidente que se tornam cada vez mais claras nos antigos centros do Oriente. Costuma-se dizer que somente num lugar como a Índia podemos apreciar a obra dos ingleses. Se isso é de fato assim, é igualmente verdade que somente num lugar como o Egito podemos apreciar as obras da França. Mas essa obra é de um tipo peculiar e até paradoxal. É concreta demais para ser relevante e tão universal que passa despercebida. A concepção francesa dos direitos do homem é chamada de visionária. Na prática, porém, ela é muito sólida e até prosaica. Os franceses recorrem a um truque excepcional e muito bem sucedido, graças ao qual as coisas francesas não são aceitas como francesas, mas como pertencentes ao gênero humano. Por mais que muitos estrangeiros joguem futebol, eles continuam a considerá-lo um esporte inglês. Porém, não consideram a esgrima uma coisa francesa.
apesar de ainda serem francesas todas as palavras usadas nesta disciplina. Se o francês designasse a sua hospedaria como um inn ou uma public house, provavelmente escreveria publicose. Só para deixar claro, gente, public house é pub. Os pubs, que são ditos bares ingleses, se chamam pubs por causa da origem do nome deles, que era public house, certo? E inn é uma pousada, certo? Uma pensão, um local que geralmente vai ter um bar, né, um bar-restaurante embaixo e locais para se hospedar, geralmente no andar de cima. Certamente o consideraríamos vítimas de uma anglomania em estágio bastante avançado. Mas quando o inglês designa como um hotel, não ficamos nem um pouco assustados, como se fosse ele um estrangeiro ou um lunático perigoso. Gente, hotel também é uma palavra que é de origem francesa, por isso que o Chesterton está entrando nessa seara aqui, tá? Se encontramos alguma dificuldade em reconhecer o valor dessa qualidade francesa, é apenas porque o nosso traço distintivo é diferente. Mais precisamente porque aquilo que nos distingue é o querer ser mais distintos. Os ingleses têm um espírito de aventura, e é graças a esse espírito que o aventureiro se diferencia das tribos e das cidades vizinhas estranhas, que são por eles exploradas justamente em razão dessa grandeza, estranheza. Ele não se torna semelhante a eles. Diferentemente de alguns alemães, nem as convence a se tornarem como ele, diferente da maioria dos franceses. Mas gostemos ou não dessa capacidade francesa, ou apenas a apreciemos onde ela se mostra oportuna, não podemos ter dúvidas quanto à sua causa. Esta se encontra no espírito, muitas vezes considerado como desenfreadamente utópico ou irreal, na crença abstrata, na igualdade e na cidadania, na posse de uma filosofia política que agrada a todos os homens. Na verdade, os homens jamais examinaram com suficiente atenção o sucesso da Revolução Francesa. Partiram do pressuposto de que se tratava de um evento divino e remoto, e, portanto, não perceberam nas coisas mais próximas e materiais. Observaram-na como algo etéreo a flutuar nas discussões do Senado, mas nunca a viram andando nas ruas, embora ela possa ser vista tanto nas ruas do Cairo como nas de Paris. Pessoal, isso aqui é uma coisa, esse trecho que eu li agora, tá? Que é muito interessante sobre Chesterton de maneira geral, e olha que coisa bacana. Vocês têm um título no começo aqui de Chesterton começa, isso aí também serve um pouco para nós entendermos, principalmente para você que está iniciando na leitura de Chesterton, ou que talvez nunca viu nenhum material, nenhum conteúdo, nenhuma aula tentando aprofundar um pouco o conteúdo, né, da escrita do Gordo. O que acontece é o seguinte, né, o Chesterton, ele é isso. Beleza, ele está no Oriente, está passando no Egito por isso, e assim por diante. E ele observa, porque, na verdade, a cabeça de alguém como Chesterton está sempre fervilhando de ideias. E ele observa certas coisas ao qual o olhar... Gente, me diga uma coisa. Certamente você já conheceu alguém que já foi para o Egito por causa, né, de um interesse turístico, certo? E nem deve ser diferente para a maioria dos casos. Quantas pessoas que foram até o Egito fizeram para vocês uma reflexão acerca do desenvolvimento histórico das peculiaridades entre franceses e ingleses, certo? A maioria das pessoas não conseguem decorar sequer o nome das pirâmides que estão no Vale do Gizé que elas foram lá visitar. E o Chesterton vai trazer isso para nós. Essa visão, mas assim, ó, a partir disso, a partir do andar dele por bazares cheios de gente e a fila dos cafés iluminados e os brilhos dos grandes hotéis, ao qual milhões de pessoas já passaram desde que o Egito se tornou destino de turismo para os outros que não são egípcios, tá? Então, e o Chesterton começa a pensar essas coisas. E tem uma peculiaridade do Chesterton que até desconcerta aqueles, né, que estão buscando uma referência conservadora aos moldes daquilo que é proposto dentro de uma linha de conservadorismo inglês que começou com Burke e segue avante até hoje, que o Chesterton tem uma visão que, não sem fazer as críticas que se podem fazer à Revolução Francesa, não é muito incomum ver o Chesterton pontuando alguma coisa de positivo da Revolução Francesa.
E aqui o que ele está nos colocando é algo bem interessante, de que a Revolução Francesa de alguma forma colocou na maneira de encarar o mundo dos franceses a ideia de que, com mais ou menos hipocrisia, aquilo que é um bem para os franceses é também algo pela qual os franceses deveriam se esforçar para que todos tivessem acesso, ou para que as coisas estivessem ali como se fosse um bem universal, tá? É evidente que qualquer pessoa que olha para isso já vai sentir uma certa dose de... Se a intenção era ser humilde, falharam miseravelmente. Afinal de contas, por que diabos uma nação se acha tão boa a ponto de achar que tudo que ela gosta é algo que todos os outros gostarão e só não terão acesso, porque só não aproveitarão se não tiverem acesso, tá? Então é evidente, se a gente vai olhar sobre um determinado aspecto, existe até mesmo um certo rasgo de grande eloquência nisso aí. Mas Chesterton valoriza muito essa visão geral de que, na verdade, enquanto um maior número de pessoas houverem, né, considerando a possibilidade de alcançarem sonhos, principalmente sonhos árduos, apesar de terem nascido numa categoria mais baixa, não terem notoriedade de origem, não terem muito dinheiro e tudo mais, uma massa crítica de homens vai surgindo. E nós vamos ter, entre essa massa crítica, alguns que, de fato, na sua tentativa serão muito bem-sucedidos. E isso vai trazer para nós gênios e potenciais que jamais seriam desenvolvidos se eles anteriormente não acreditassem numa certa ideia que ele algumas vezes associa à Revolução Francesa, de que nenhum homem deveria ser, né, desestimulado a lutar por aquilo que ele ainda nem tentou realizar, somente por causa da sua categoria social, por causa do local, né, em que ele nasceu, por causa do dinheiro que ele possui, ou mesmo a religião que tem ou a etnia ao qual pertence, certo? Essas razões não deveriam ser motivo de ninguém ser desesperançado daquilo que almeja fazer, salvo naquilo que é dado por impossível, como, por exemplo, cara, né, sair por aí voando, batendo os braços, ou sair por aí, né, toda coisa tocando se tornando ouro. Mas tirando o impossível, o cara deveria, no mínimo, tentar o seu sonho, e só desistir mediante a persistente e clara recusa da realidade em conceder aquilo que ele quer, ou então a aquisição de uma sabedoria que mostra que o seu desejo, na verdade, é uma desvantagem se venha a se realizar. Tá? Então, esse tipo de coisa. E por que eu estou citando isso? Porque isso nos leva para um outro livro também que nós publicamos aqui, que é a biografia do Chesterton acerca do Dickens. Então, o Dickens, ele vai falar, o Chesterton, aliás, vai falar no começo dessa biografia, né, que na verdade é uma biografia literária, também com uma análise acerca dos personagens, né, do mundo dickensiano e assim por diante, que existe uma pergunta que volta e meia ronda, os periódicos, os jornais, os comentaristas de cultura, né, pelo menos os seus contemporâneos. Por que nós não temos mais um grande homem? E Chesterton, evidentemente, começa a falar disso porque ele considera Dickens um grande homem. Porém, ele diz assim, que nós teremos mais grandes homens se nós alimentarmos as pessoas com a ideia geral de que qualquer um pode se tornar um grande homem. Só que enquanto menos pessoas crerem que podem se tornar grandes figuras em qualquer campo, de fato, mais improvável se tornará tornar-se uma dessas grandes figuras e nós termos mais grandes figuras. Então, é evidente, né? Aqui o que Chesterton nos traz é algo que também pode ser criticado por várias pessoas. Qual é a crítica que eu posso fazer a isso? Bom, a crítica que eu posso fazer é o seguinte: nós precisamos de homens com sabedoria e maturidade suficiente para, em um determinado momento, perceberem que não é prudente continuarem perseguindo coisas que muito claramente estão fora dos seus escopos, sejam pelos seus talentos, seja pelo que a providência conseguiu, né, colocou à sua disposição, seja pelo fato de que a vida vai avançar e chegou a hora de construir alguma coisa em algum lugar. Não ficar toda hora se mexendo, né? Uma hora que o negócio é estar lá, guardar a posição e realizar algo a partir daquele lugar, certo? Mas isso não é especialmente atrapalhado se nós tivermos uma sociedade que saiba orientar os seus jovens.
sobretudo acompanhá-los. Em processos que, inclusive, pode gerar um certo estremecimento nas mães piedosas e nas vovós temerosas. Verem seus meninos e suas meninas se arriscarem em locais onde o sofrimento é certo e coisa pior do que o sofrimento pode aguardar, né, esses filhos queridos das famílias ao redor do mundo. Mas sem essa coragem, não haveriam grandes descobertas, não haveriam grandes romances, não haveriam grandes, né, qualquer coisa grande. Qualquer coisa grande custa. Qualquer coisa grande toma tudo da vida de um homem. Nada toma mais a vida de alguém, né, do que buscar ser alguém grande, certo? Custa a vida inteira de uma pessoa, certo? Então isso, palhinha em coisa pequena, algumas ideias que brotam desse livro, que nos levam para outro lugar. Não deixe de nos acompanhar aqui, então curta esse vídeo, compartilha com quem você sabe que gosta, se inscreve no canal se não é inscrito, clica no sininho para receber notificações e não deixa de nos acompanhar. Também estamos no Instagram, com bastante conteúdo, toda semana, colocando ali um conteúdo novo, uma live, algo do tipo, citações ali, grandes frases de Chesterton, também à disposição. Tem um sem fim de coisas lá na página da Sociedade Chesterton Brasil, ali no Instagram, também está à sua disposição. Não deixe de dar uma conferida na nossa loja virtual, sempre alguma promoção nas obras de Chesterton, publicadas, é claro, pela casa editorial aqui da Sociedade Chesterton Brasil. É isso aí, eu vou ficando por aqui e até a próxima.